Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade ao livro Como Ler Livros, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. No vídeo anterior, no vídeo parte 1, disse que os 4 tipos de leitura para Mortimer Adler são a leitura elementar, a inspecional, a analítica e a sintópica. Havia falado um pouco mais sobre as duas primeiras, a elementar e a inspecional, que são as mais simples. E agora estarei dando continuidade falando de uma forma mais aprofundada sobre a leitura analítica. Há pelo menos 11 regras importantes na leitura analítica. Regra 1. Na leitura analítica é preciso saber qual tipo de livro se está lendo. Se é um livro expositivo, ou uma ficção como um poema, um romance, etc. Deve-se identificar também se o livro é teórico ou prático. Muitos desprezam os livros teóricos, achando erroneamente que não tem importância no cotidiano, na vida real. Mas a verdade é que toda ação inteligente depende de conhecimento. Regra 2. Tente expressar a unidade do livro em um parágrafo de no máximo 12 linhas. Se você precisar mais do que isso, talvez seja porque você não compreendeu a unidade do livro. Regra 3. Exponha as partes principais do livro e mostre como elas ligam uma na outra, como estão ordenadas entre si e com a unidade do livro. Deve-se fazer isso de forma clara e coerente. Talvez seja bom enumerar hierarquicamente as partes principais. Regra 4. Descobrir quais foram os problemas que o autor busca responder. Antes da regra 5, o autor explica que palavra é diferente de termo. Uma mesma palavra, por exemplo, pode ter vários sentidos. O termo seria uma palavra usada sem ambiguidade. É deixar claro o que realmente está querendo se dizer com certa palavra. Regra 5. Encontrar as palavras importantes e por meio delas entrar em acordo com o autor. Saber a qual termo ele se refere com as palavras importantes utilizadas. Pois as palavras importantes são importantes exatamente porque é um ponto essencial para o entendimento do livro. E se lermos essas palavras pensando que o autor está se referindo a uma coisa, enquanto na verdade ele está se referindo a outra coisa, não se chegará ao entendimento da obra. Antes da regra 6, o autor explica o que é proposição. Uma frase pode ser interrogativa, declarativa ou apenas expressão do desejo ou intenção do autor. As proposições são as frases declarativas, que são as respostas das frases interrogativas. São declarações de conhecimento ou opinião. Em uma frase declarativa pode haver uma, 2 ou até mais proposições. Regra 6. Marcar as frases importantes do livro e descobrir suas proposições. Para interpretar uma frase difícil e, por conseguinte, na maioria das vezes importantes, é sempre bom observar as frases vizinhas. Isso ajudará a interpretar as frases importantes. E um bom exercício para tirar a prova se você compreendeu ou não uma frase é tentar explicá-la em poucas palavras e com suas palavras. Regra 7. Localizar ou formular os argumentos básicos do livro. Quais os pontos centrais do livro? O que o autor está querendo explicar, concluir, defender ou atacar? Regra 8. Determinar quais dos problemas propostos o autor conseguiu resolver. Ele conseguiu responder os problemas levantados no livro ou deixou de responder? Regra 9. Entender antes de fazer um julgamento sobre o livro. Não se deve ler com a intenção de contradizer o autor, nem refutá-lo, nem acreditar piamente nele, nem para duvidar e nem para zombar dele. Regra 10. Quando discordar,
Faça-o de maneira sensata, sem gerar disputas nem discussões. O importante é aprender, é se aproximar mais da verdade. Vencer um debate, não destruir o outro. Deve-se sempre estar disposto a alcançar a concórdia, seja convencendo o outro ou se convencendo, mudando de ideia, caso perceba que o argumento do outro é melhor. Regra 11. Respeite a diferença entre conhecimento e opinião. Se realmente o leitor entendeu o que o autor quis dizer, refletiu e de maneira sincera chegou a discordar do autor e, além disso, o leitor tem motivos e evidências consideráveis para defender seu argumento, pode-se então considerar questão de opinião. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Como Ler Livros. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.